A primeira Constituição do Ceará foi elaborada neste palacete em 1891, 2 anos após a proclamação da República. Devido à inexperiência dos constituintes, uma Constituição repleta de erros, por isso mesmo reformulada no ano seguinte. Em consequência da Revolução de 1930, é promulgada a Constituição de 1934. Pela primeira vez na história brasileira, as mulheres passam a ter o direito de votar. Para reajustar o organismo político às necessidades econômicas do país, não se oferecia outra alternativa, além da que foi tomada, instaurando-se um regime forte de paz, de justiça e de trabalho. Em 1937, o presidente Getúlio Vargas torna-se ditador. Ele impõe ao Brasil uma constituição autoritária inspirada nos regimes de extrema-direita da Alemanha de Hitler e da Itália de Mussolini. O Congresso é fechado. A imprensa amordaçada. Acontecem, então, os horrores típicos das ditaduras. No Ceará, a Assembleia Legislativa é fechada e o Estado passa a ser governado por um interventor. Anos sombrios de perseguição aos opositores do regime, assim como aos umbandistas, espíritas e maçons. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, cai a ditadura de Getúlio e uma nova Carta Magna passa a reger o destino do Brasil. No Ceará, os deputados elaboram e promulgam a Constituição de 1947. Pela primeira vez, a questão agrária ganha destaque. Um dispositivo constitucional fala sobre a possibilidade de desapropriação de terras incultas. Depois do golpe de 1964, o espírito federativo da República vira fantasia. É imposta aos estados uma Constituição estadual com governadores indicados pelo regime e eleitos pelo voto indireto. Inaugura-se o bipartidarismo, com a Arena, o partido do governo, e o MDB, tentando fazer oposição. A função da Assembleia de legislar praticamente deixa de existir. Por qualquer contestação, parlamentares têm um mandato cassado. Multiplicam-se presos políticos, os desaparecidos e os suicidados. Vai embora daqui! Vai embora daqui! Ato público está proibido. Não admitimos passeata nem comício. Está todo mundo preso. Em 1986, um ano após o fim da ditadura, o Ceará elege, em clima democrático, 46 deputados estaduais. Esses deputados eleitos seriam os constituintes, que em 1889 dariam ao Ceará uma nova Constituição. Em 18 de outubro de 1988, é eleita e empossada a mesa diretora da Assembleia Estadual Constituinte. Presidente, Antônio Câmara. Primeiro vice, Antônio dos Santos. Segundo vice, Macário de Brito. Primeiro secretário, Narcélio Lima Verde. Segundo secretário, Hilário Marques. Terceiro secretário, Geraldo Azevedo. Quarto secretário, Elmo Moreno. Em 24 de novembro de 1988, ao abrir os trabalhos da Constituinte Estadual, o presidente Antônio Câmara diz que o espírito que deve animar os constituintes é o de elaborar uma Constituição moderna, progressista,
e afinada com os anseios da comunidade. No começo de 1989, é organizado um grupo de trabalho com parlamentares de todas as tendências ideológicas eleitas para a Assembleia. Regras são estabelecidas para a realização das tarefas. É convocado um corpo técnico entre os mais respeitados juristas cearenses. Em contraste com os tempos autoritários antes vividos, a Assembleia abre suas portas para a sociedade opinar, sugerir, exigir. Em 5 de outubro de 1989, o Ceará ganha uma Constituição progressista, moderna e afinada com os anseios da comunidade. Uma Constituição estadual que, a partir de normas gerais da Constituição Federal, soube editar normas específicas para o Ceará. A Constituição, que agora completa 30 anos, vem se atualizando, fiel ao princípio de que cada Constituição encarna o espírito do seu tempo. Isso deve-se à ampla capacidade de os deputados elaborarem projetos de lei. Em grande parte, leis sugeridas por entidades representativas da sociedade, como assim acontece nas democracias. Eu tomaria inicialmente em dizer que a Constituição Federal fez com que o brasileiro despertasse para os seus direitos. Então não havia, nesse período de mais de uma centena de anos, qualquer movimento que dissesse respeito ao direito do trabalhador, ao direito da doméstica, ao direito em geral. Então isso fez com que a população começasse a discutir direitos depois de um período de quase 30 anos de inatividade com relação a isso. Você discutiu saneamento básico, você discutiu o direito do servidor, você discutiu o direito do trabalhador, você discutiu a participação popular em segmentos como plebiscito, referendo. Então isso fez com que o Brasil começasse a aparecer no seu campo social. Ou seja, o agente do direito, que era o brasileiro, começou a reivindicar os seus direitos. E isso não existia anteriormente. Aconteceram essas associações que não existiam, os conselhos, né? Tudo que veio facilitar, vamos dizer, socialmente, né? Flexibilizar, né? Mas nós somos todos enquadrados na Carta Maior, na Carta Magna, né? Foi muito polêmico aqui, dos 46 deputados, eu acho que 30%, não me engano, deputados novos, né? E alguns atuaram bastante. Eu, nessa época, já estava como segundo secretário da mesa diretora, né? Começou a primeira mesa diretora, a primeira presidência da Assembleia com o deputado Antônio Câmara, e depois se elegeu o deputado Pinheiro Landim. E o Estado do Ceará teve uma oportunidade de uma constituinte, de uma participação muito grande de todo o segmento da sociedade. Os deputados se deslocavam para as diversas regiões do Estado do Ceará para buscar reivindicações, pleitos e informações para que se pudesse, na Constituição, levar para essas comunidades o apoio legal para que futuros governantes pudessem efetivamente atender aqueles anseios da sociedade. Participar desse ato, para mim, foi, sem dúvida nenhuma, um momento excepcional da vida, né? Porque todos nós que participamos ficamos para a história. Olha, para mim, poder fazer parte desse momento foi, assim, de uma grandiosidade que você não pode calcular. Eu vivi minha infância e minha adolescência no momento do autoritarismo. Então, eu tinha tudo isso, um ranço muito grande. E participar desta transição, para mim, foi, assim, uma revelação muito grande,
porque eu tinha noção das questões práticas e eu pude, então, trabalhar a reversão de todos esses movimentos de participação. Toda a participação. O direito à educação, os direitos sociais, de uma forma geral, né, que haviam sido assim, muito castrados, né, eles retomam uma dimensão bem mais forte e, inclusive, dando uma fundamentação muito grande aos gestores, aos governos, aos estados, para trabalharem mais próximo da sociedade. Para quem vinha de um regime militar, onde grande parte da população tinha suas restrições devido a certas arbitrariedades que eram cometidas, a Constituinte trouxe para o povo brasileiro o alento da democracia, o alento da liberdade, o alento onde as famílias poderiam realmente viver em paz, sem estar realmente com o pesadelo de serem torturadas, ameaçadas, perseguidas, e aqui e ali com problema de arbitrariedades. Então, essa visão da Constituinte, ela trouxe para o povo brasileiro essa marca da liberdade, que é um dos maiores dons da vida, é a liberdade de ir e vir, sem qualquer receio de ser perseguido, de ser maltratado. O processo que levou à Constituinte de 88 nacional e de 89 aqui, a mesma eleição em 1986, né, é um processo que vem de uma redemocratização do país, que passa pela anistia política em 79, que passa pela aprovação de novos partidos políticos e passa, evidentemente, por um processo de ampla mobilização social, ó, que desagou na Constituinte. E claro que o Estado do Ceará ele também esteve dentro desse processo mais geral de redemocratização. Olha, houve participação popular. As pessoas vieram muito aqui, pediam as coisas. Eles não traziam as coisas, eles iam pedir ao deputado, né? Se era possível melhorar a situação. Quer dizer, eles vinham, conversavam nos gabinetes. Então, nós ficávamos trabalhando, analisando aquela Constituição e o que é que cabia aqui, o que é que não cabia. Aquele trabalho né? Mas todo calcado, tinha que ser tudo calcado dentro da Constituição Federal. Discussão havia. Cada qual queria, mais ou menos, que seu ponto de vista saísse vitorioso. Mas, no final, os debates, às vezes, maiores eram entre os dois líderes. E, no final, a gente votava. Quando assumi, em 87, nós nos preocupamos já em face da Constituição de 88 já começar a ser discutida e estava começando a ser elaborada, nós começamos a nos preocupar também com os avanços que o Estado precisava ter através da sua lei maior, que é a Constituição Estadual. O Estado do Ceará teve que se aprimorar na Constituição e dar direito àquelas pessoas que realmente produziam. O grande lucro disso aí foi da sociedade, porque eu convivi ali na Assembleia, eu fui deputado 5 vezes, passei 20 anos como deputado, e eu nunca vi, durante esses 20 anos, como foi feito na Constituição Estadual. Sem questionamento sério, sem briga de partido, sem briga de ideologia, e sim através de discussão, através de consenso. Não é exatamente dessa forma, nem dessa outra forma, mas vamos fazer dessa forma aqui, que é o que atende melhor a sociedade cearense e tal, e assim foi feito. O advento da Constituição de 1989, a estadual, eu reputo como o maior advento da história da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Nós tivemos outra Constituinte, em 47, mas não como a de 1989, não só porque envolveu a sociedade cearense, que foi representada não só pelos deputados, mas nós tivemos a oportunidade de abrir as portas da Assembleia para as representações sociais se fazerem presente, apresentarem emendas, mas também nós tivemos novidades que poucas constituições tiveram no Brasil. Por exemplo, a reforma agrária solidária, né? Foi uma criação nossa aqui do Estado do Ceará, uma emenda constitucional que foi apresentada por nós,
negociada com todos os constituintes, que está no capítulo da política agrícola e agrária, que são 16 artigos que foram aprovados por unanimidade. Os deputados, constituintes, eles trabalhavam de manhã, de tarde, de noite e muitas vezes de madrugada. Eu fui eleito em 86, junto com essa Assembleia, que, adaptando a Constituição de 88 nacional, acabou fazendo a Constituição, a mesma legislatura minha, por isso eu sou, vamos dizer, constituinte também do Estado do Ceará, tenho muita honra disso. Entrementes, quer dizer, entre o desenho da Constituição e a sua promulgação, eu acabei virando prefeito de Fortaleza. Mas graças ao caminho generoso com que sempre fui tratado pelos meus colegas na Assembleia, eu participei intensamente desses debates todos. Tenho muito orgulho de ter participado da conclusão, né, dos trabalhos, e ali ajudei muito, não só com a minha experiência parlamentar, mas agora como administrador. A Constituição de 88, a Constituição de 89, da União e do Estado, deram a mim, jovem prefeito, que fui eleito com 29 anos, a ferramentaria necessária para eu, por exemplo, criar um imposto sobre o varejo de combustíveis, criar um IPTU progressivo. Tudo isso foi implantado muito rapidamente, porque a Constituição me deu essas ferramentas para eu trabalhar em favor do povo mais pobre. Uma ferramenta dessa natureza é que permite hoje que o Ceará tenha a melhor educação pública do Brasil. Na época, a gestão era mais dos executivos, dos políticos, e tudo que colocavam pessoas lá sem nenhum critério, sabe? Não tinha critério técnico, era só apadrinhamento político. Então a gestão democrática do ensino veio corrigir isso aí de uma maneira assombrosa, porque os gestores da escola pública municipal passaram a ser escolhidos pelo corpo docente, pelos alunos, pelos pais dos alunos, quer dizer, pela comunidade estudantil. E tudo isso aí veio da Constituição Federal, veio da Constituição Estadual e chegou até nos municípios. Então, são inúmeros os benefícios. Eu acho que foi um divisor de água. Antes da Constituição de 88 e depois da Constituição de 88 para cá. Eu acho que os deputados da minha época, né, eles concordam em dizer que a gente foi deputado, mas a Constituição, deputados constituintes, são poucos. Então é a recordação boa que a gente tem de ter sido deputado constituinte. Eu fui deputado estadual, eleito em 86 e, portanto, fui constituinte em 89 no estado do Ceará. Tive, na verdade, uma pequena participação comparado com os parlamentares que viveram todo o processo da Constituinte, porque eu tinha sido chamado para ser secretário de Agricultura e Reforma Agrária. Mas tive a oportunidade, passei um determinado período da Constituinte e dei a minha colaboração. E tenho uma imagem de que a Constituinte foi uma Constituinte até bastante tensa, né? Nós tínhamos muitas discussões, a necessidade de avançar, diria assim, na participação da população, avançar na reforma agrária, ter um Estado mais aberto. Isso gerou uma série de discussões e polêmicas e até acirramento dentro do Parlamento Estadual. Acredito que, mesmo tendo dado uma contribuição pequena, fui muito honrado e, para mim, isso foi uma felicidade muito grande ter contribuído com o nosso Estado para a escrita da sua Constituição atual. A gente vê como o tempo passa rápido. E, apesar de 30 anos, a gente tem lembranças, boas lembranças. Começou uma Constituinte onde eram os governistas e o não governista. Mas a Assembleia, naquele momento, sentiu a gravidade do problema, a importância daquela Constituinte, e nós, parlamentares, nós iríamos estar trabalhando para o futuro de uma geração. Então, Deus iluminou, deixamos de lado as picuinhas políticas, as questões partidárias, e começamos a fazer um trabalho
no sentido de procurar o que era melhor para o Estado do Ceará. Na minha opinião, pode ter sido uma das melhores Constituição feita no Estado do Ceará, nas 9 constituições que nós tivemos. A Constituição do Estado do Ceará ganhou uma importância muito grande, porque ela foi confeccionada, eu posso dizer assim, além dos 46 deputados, por pessoas entendidas no assunto, por advogados constitucionalistas. Então essas pessoas compareceram a audiências públicas na Assembleia e deram a sua contribuição. Foi de uma importância muito grande para mim ser deputado estadual do meu estado, representando a minha cidade, foi de uma importância tão grande que hoje em dia a minha biografia tem como local de destaque ex-deputado estadual. Nós sabemos da responsabilidade que era nosso naquele momento de dizer como a sociedade deveria se comportar. A lei comum é uma lei que ela pode ser revogada, né? Mas a Constituição é que vai dizer como é que a sociedade deve se comportar. Quer dizer, é uma carta magna, é uma coisa muito importante, por isso muito debatida. Daí a grande responsabilidade que nós assumimos naquele momento, de analisar tudo direitinho. Foi um grande trabalho, mas graças a Deus eu me senti um dos mais felizes, uma pessoa realmente que teve a honra e a felicidade de assinar aquela lei que orientaria a todo um povo, a toda uma população. Foi um grande momento, inquestionavelmente, para todos nós, deputados, naquela época. Assinar a Carta Magna do Estado do Ceará foi, para nós, uma honra muito grande. A Constituição foi o que de melhor aconteceu no país, naquela época, e que era o grande desejo de todos nós brasileiros. O ponto maior dela foi exatamente a parte social, né? Era grito em todo o país que a parte social estava extremamente despedaçada. Isso aí quer dizer era trabalho, isso aí quer dizer que era saúde, isso aí queria dizer que era o emprego, era tudo, todas as necessidades primárias que a família brasileira desejava. E aí nós contribuímos aqui no Ceará em não ter divergência daquilo que o Brasil inteiro já tinha até decidido. E nós, antes de discutir a cada ponto da Constituição, a gente se reunia para não haver divergência. Fora os meus filhos, o nascimento dos meus filhos, a coisa mais importante que aconteceu na minha vida foi exatamente participar da nova Constituição brasileira aqui no nosso estado. Há 30 anos atrás, quando isso ocorreu, né, eu sei que a Assembleia do Ceará foi destaque nesse período no Brasil inteiro, porque houve uma participação popular muito acentuada e uma participação também dos deputados digna de registro, porque as deliberações eram feitas com a casa cheia dos segmentos que reivindicavam e a presença da unanimidade dos parlamentares, né? Então, eu ser um deles é importante para mim, como parlamentar, como ser humano, como cidadão, né? Ter poder contribuir para os ganhos da sociedade cearense, né? Esse fato é até um fato que mereceu um destaque especial, porque eu atendia a associação do Ministério Público e o deputado César Barreto, colega de partido, colega de parlamento, ele apresentou uma emenda que se chocava com aquilo que eu apresentei. E o resultado disso é que, após um trabalho de convencimento, de mostrar que o Ministério Público não tinha ficado satisfeito com a emenda que ele apresentou, no dia da votação, ele votou contra a emenda dele, né? Que é um fato inusitado no parlamento, os deputados apresentaram uma emenda e votar contra ela, né? Então, um fato que chamou a atenção na época, né? A Constituinte de 1989 foi um dos grandes momentos da política cearense, da história mais recente, mais moderna, e um grande momento da Assembleia Legislativa. O Estado do Ceará logrou, pela participação popular e pelo também toda a condução que foi feita pelo presidente Antônio Câmara
e pela a assessoria que ajudou os deputados, logrou ter uma das constituições mais avançadas dos estados da Federação Brasileira, porque a Constituição Federal de 88 já trouxe muitos avanços no Estado Democrático de Direito, e nós aqui consolidamos esse avanço e ainda ousamos avançar em muitos outros aspectos. Daí porque eu reputo que o Ceará produziu uma das melhores constituições estadual nesse período da redemocratização brasileira. O meu sentimento em fazer parte da Constituição foi uma mistura de vários sentimentos, o sentimento de vaidade, o sentimento de alegria, o sentimento de responsabilidade. Eu, novo naquele tempo, muito novo, ter a oportunidade de participar da vida da sociedade cearense e no que era mais importante no poder legislativo. Fizemos um trabalho de fôlego, fizemos um trabalho que levamos muito a sério, um trabalho que teve a participação da sociedade, um trabalho que as classes sociais, os segmentos organizados participaram da confecção, da elaboração da Constituição. A Assembleia mudou a maneira de ser, a viga institucional do Estado do Ceará com a elaboração da Constituição, que lá já se vão 30 anos, que agora a Assembleia faz a comemoração. Eu lembro bem que eu era vereador à época e eu acompanhava os debates aqui da casa e lembro que dos constituintes, e tem vários que eu não vou nominá-los para não incorrer no erro, mas muitos advogados à época, me lembro aqui de alguns, jovens deputados que, como eu disse, saíam de um processo, ou estávamos entrando num processo de redemocratização, tinha muita representação política ligado à área estudantil, ligado à área da academia, do direito, e eles certamente emprestaram, observando o princípio da Carta Federal, à Constituinte Estadual, esse viés social. Estávamos saindo de um modelo ditatorial para um modelo de Estado onde teríamos eleições diretas, onde reconfiguraríamos assim, o papel do Estado. Então, eles têm uma importância fundamental com o seu espírito democrático e, por muito tempo, a casa recebeu aqui. Eu lembro que, como vereador, vim aqui a esta casa para propor, por exemplo, a participação da região metropolitana da Grande Fortaleza nos debates da formatação da Carta Estadual, e todos eles, aí, indistintamente, prestaram aí um grande papel na construção de uma Carta democrática, de uma Carta aberta, de uma Carta que define o papel do Estado, define o papel dos poderes, define as atribuições de todos os deputados, as suas obrigações, os seus direitos e as suas obrigações. Então, é uma carta muito rica e, acima de tudo, muito democrática. E não é, eu diria, redundante dizer que a importância da Constituinte, da Carta Magna para o Estado Democrático de Direito, ela se faz valer hoje, no momento que vivemos no mundo todo, onde aqui e acolá percebemos movimentos que querem, eu diria, de desconstruir as instituições democráticas. É mais importante ainda que nós, democratas, de todos os matizes ideológicos, possamos, seja conservador, seja progressista, de esquerda, de direita, mas, acima de tudo, defender a Carta Magna dos brasileiros e dos cearenses.